cada vez mais brasileiros agem como se a maconha não fosse proibida no país. É proibido, né? Fumar maconha é todo mundo fuma. Assim que a fumaça é aspirada, cai nos pulmões, que absorve rapidamente. Entre 6 e 10 segundos depois, os componentes da droga chegam ao cérebro. Agem nos neurônios, células básicas do sistema nervoso central, e interferem na relação entre eles. A maconha é muito mais perigosa do que as pessoas estão pensando que é. Principalmente perigosa para crianças, adolescentes e adultos jovens, porque ela interfere nos processos de maturação do sistema nervoso. O uso regular da erva pode causar perda de memória, reações de pânico e ansiedade, reduzir as defesas do organismo para doenças e, nos homens, diminuir a produção de hormônios masculinos. – 62% das pessoas têm menos de 18 anos quando entram em contato com a maconha pela primeira vez. Em 2006, para cada 10 adultos havia 10 adolescentes fumantes de maconha. Em 2012, esse índice subiu. Para cada 10 adultos, 14 adolescentes. No Rio de Janeiro, a farra da maconha é na praia. Assim mesmo, na areia, num final de tarde. O rapaz nem dá bola para a namorada. Fuma enquanto observa o mar. Logo depois, um amigo quebra o silêncio e se aproxima. Ele oferece o cigarro, o outro recusa. Inconformado, ele insiste. O usuário pode não saber, mas o que ele acaba de fazer pode levá-lo à prisão. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso de droga pode dar de 1 a 3 anos de detenção. O curioso é que a mesma lei não prevê prisão para os usuários, só penalidades mais leves, como advertência sobre os efeitos, prestação de serviços à comunidade e medidas ou cursos educativos. Se vier todo dia, que a gente não tem efetivo e nem condições de estar aqui todo dia. O trabalho da polícia não tem fim. E todo mundo acha que é inofensivo, hoje acabou se tornando uma coisa meio inofensiva, E não é, né? A gente tá vendo o número de dependentes químicos que estão por aí, que começam na maconha e vão progredindo até chegar no crack, que é a droga que é devastadora. A lei é branda, a lei não nos ajuda a segurar essas pessoas. Ao contrário da crença popular, maconha pode viciar sim, segundo estudos recentes. Cerca de 40% dos usuários de maconha são dependentes da droga. Eu fui cada vez indo mais assim por buraco mesmo e tentei o suicídio. O usuário de maconha não é um usuário que dá trabalho. Então, quando eles, por exemplo, eles comparam, mas tem um cara usando a maconha e tem o outro usando o crack. Né? A sociedade se choca com o usuário de crack. Porém, existem usuários de maconha que, dependendo do padrão de uso, da gravidade do consumo de maconha, que eles deixam assim, de trabalhar, eles deixam de estudar, eles deixam de pagar as contas. O garoto de 19 anos vai precisar de remédios e controle da doença pelo resto da vida. Esse prejuízo é irreversível. A gente trata, mas não tem cura. Do ponto de vista psíquico, o que significa liberar a maconha nesse mundo? Significa que nós vamos ter clínicas cheias, no sentido que não sabemos quem tem predisposição para desenvolver doença ou quem vai ficar dependente
ou não? A sociedade se engana muitas vezes. Já se enganou com o cigarro, porque tolerou o cigarro durante muitos anos e pagamos um preço enorme em termos de mortalidade. Já também se enganou com o álcool, já se enganou com inúmeras drogas. E está se enganando agora com a maconha. A maconha sintética, como o próprio nome diz, é um composto criado em laboratório para reproduzir o princípio ativo da maconha, o THC, só que de uma maneira muito mais potente e duradoura. Um cigarro de maconha pode ficar 3 meses no organismo e vai se degradando lentamente. A droga é produzida em toneladas, especialmente na China, de onde segue para a Europa e para os Estados Unidos. Em remessas menores, chega a países como o Brasil. Como tantas outras drogas, a maconha sintética também foi criada com uma outra finalidade. Há quase 3 décadas, um químico norte-americano desenvolveu a fórmula na tentativa de aliviar a dor e o sofrimento de pacientes com AIDS e câncer. Só não podia prever que algum tempo depois, em laboratórios clandestinos, essa mesma substância se tornasse uma droga poderosa, até 100 vezes mais potente que a maconha comum, e criasse uma legião de viciados cada vez mais frequentes em emergências e internações de hospitais de vários países do mundo. Depois do uso, esses jovens não conseguem controlar o próprio corpo. Tem movimentos involuntários e repetitivos. É uma droga que atua muito fortemente no cérebro e na atividade motora do organismo. As facilidades para comprar essas drogas sintéticas ganham cada vez mais mercado. São vendidas até pela internet e chegam pelo correio sem levantar suspeita. Aqui no Brasil, Aparecida dá para a filha Clarion um remédio feito com maconha. É, Bruno. Lá no Chile, Pilar, mãe do Bruno, também. O dele é uma pastinha, o da Clarion é em gotas. Mas essa não é a única diferença. Aparecida, a mãe brasileira, pega o medicamento em uma rede clandestina. Há 2 anos, o Fantástico contou a história dela. Já a chilena Pilar produz o remédio do filho em casa mesmo. Outras 600 mães chilenas aprenderam a fazer também. Um dos principais usos da maconha medicinal é no tratamento de crianças com doenças neurológicas, como epilepsia e síndromes graves que provocam convulsões. Cultivam 16 tipos de maconha. Cada tipo tem um efeito diferente, porque tem uma concentração diferente dos componentes da planta. Ao todo, existem mais de 400 desses componentes. Os mais importantes são 2, o tetrahidrocannabinol, THC, e o canabidiol, CBD. Ambos têm dado resultados na medicina, mas com uma diferença muito importante. O CBD não altera os sentidos, o THC, sim. Ele é responsável pelo barato da maconha. As maiores concentrações das 2 substâncias estão aqui, na flor. E é exatamente isso que essas mulheres estão separando. Elas enchem piscinas e piscinas com flores, que são trituradas. Depois vão para um forno para ficarem livres de umidade e estão prontas para virar remédio. No Brasil, o cultivo da maconha é proibido para qualquer finalidade. A importação de remédios à base de THC está permitida, graças a uma liminar da Justiça Federal. Para medicamentos feitos com CBD, está autorizada a importação, desde que o paciente tenha receita médica, como faz a mãe da Luísa. Mas ela paga caro. A gente tem um gasto de 4 a 5 mil reais ao mês. Esta outra mãe brasileira não conseguiu arcar com os custos e resolveu arriscar. Planta maconha em casa. Eu espero que ela floresça e eu espero conseguir sim fazer o remédio da minha filha. Eu tenho medo sim de ser processada criminalmente, embora eu acredite que um promotor tem uma mãe, um juiz tem uma mãe. E eu acho que se eles se colocarem no meu lugar, eles vão ver que a mãe deles fariam isso por eles. Então,
Aparecida, a mãe da Clarian, lembra? Ela foi para o Chile conhecer o trabalho da Mamá Cultiva. Meu sonho é poder fazer o medicamento da minha filha e que todos tenham um acesso com igualdade, que seja um acesso democrático. Clarian tem síndrome de Dravet, uma doença rara que causa muitas convulsões. A mãe vê o resultado do remédio à base de maconha. Há 2 anos, Clarian era mais retraída. Agora está falante. Escreve Bianca. Ai, primeiro Davi. As crianças com síndrome de Dravet, a maioria não chegam à adolescência. E no Dia das Mães, minha filha completa 13 anos. É o melhor presente que eu podia receber. No final, não importa o país, qualquer mãe deseja a mesma coisa.